Você já se fez uma grande pergunta? Aquelas que incomodam e você provavelmente vai ficar com ela na cabeça até achar a resposta? Eu tô falando dessas que aparecem no dia a dia. Tomate é fruta? Café com ou sem leite? Será que eu votei certo? Às vezes eu acho alguma resposta, às vezes não. Mas tem aquelas perguntas que viram obsessão. Eu tenho as minhas. Eu vivo em Taubaté, e você com certeza já ouviu que essa é uma cidade tão criativa que fez e ainda faz alguns dos nomes mais importantes da cultura nacional. É tão verdade que toda vez que alguém quer vender a imagem da cidade, provavelmente vai dizer que Taubaté é um celeiro de artistas. Mas a verdade é que viver de cultura na cidade é foda. Quer dizer, é um desafio que beira o impossível. Para o consumidor de cultura não é muito diferente. A oferta é escassa e o acesso não é para todos. Por que será que é assim? Essa é a minha grande pergunta. Essa é a minha obsessão. Essa lei complementar dispõe nesse município, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal de Cultura, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico em pleno exercício dos direitos culturais. Essa é a votação da lei que pretende colocar ordem nas políticas públicas de cultura em Taubaté. Isso aconteceu em 2016. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores, declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2016, com 22 emendas. Eu tô aqui para falar do sistema de cultura e tentar entender como ele interfere e poderá interferir na vida de quem faz e consome cultura em Taubaté e os porquês dela ainda ser tão maltratada. O que eu quero mostrar é que aquilo que tá ruim pra gente poderia ser bem menos complicado se não tivessem obstáculos desnecessários pelo caminho. Falar de leis é coisa meio monótona, mas vale saber. E eu vou explicar. Aquela lei que os vereadores aprovaram em 2016 cria mecanismos de aprimoramento do desenvolvimento cultural do município. Ela estabelece o papel do poder público municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de Taubaté com a participação da sociedade no campo da cultura. Quer dizer que a partir da aprovação do Sistema Municipal de Cultura, todos os moradores da cidade têm direito garantido às mesmas oportunidades de participar e usufruir de atividades, manifestações e também nas decisões de políticas culturais. O Sistema Municipal de Cultura se fundamenta em 3 dimensões. Uma dimensão simbólica, que envolve tudo que define os modos de vida, as tradições, os costumes e as expressões culturais. Uma dimensão cidadã, que garante que todas as pessoas tenham acesso aos direitos culturais e possam participar ativamente das decisões sobre políticas públicas. E uma dimensão econômica, que entende a cultura como geradora de emprego, renda e bem-estar social. Ela impulsiona a criatividade, fortalece as comunidades e promove desenvolvimento. Para que isso seja possível, pelo menos em parte, precisamos da finalização do que se convencionou chamar de CPF da cultura. Em resumo, é a composição de um Conselho Municipal de Políticas Públicas de Cultura, uma instância de articulação, pactuação e deliberação, que desde 2017 já está em funcionamento. Ele é composto por 12 representantes da sociedade civil e seus suplentes, e 12 representantes do Poder Executivo e da Universidade de Taubaté e os seus suplentes. Ele é um órgão consultivo e deliberativo que atua de forma colegiada. O Conselho é o lugar institucional da interface do Estado com a sociedade civil. O outro elemento é o Plano Municipal de Cultura, que é um instrumento de gestão de planejamento de longo prazo. Ele é decenal. Ou seja, se entrar em vigor em 2024,
Ele terá validade até 2034 e será a linha condutora das políticas públicas ao longo desse tempo. É elaborado a partir de demandas apresentadas e apreciadas pela própria sociedade, e consiste em processos que estabelecem a relação entre objetivos, metas e ações. Quer dizer, quais eventos, construções ou promoções a administração pública deve realizar dentro de um prazo determinado para que se cumpram as metas e se atinjam os objetivos estabelecidos no plano, considerando custos e fontes de financiamento. E claro, usar e abusar de um sistema de monitoramento e avaliação da qualidade do que está sendo feito, com mecanismos de avaliação contemplando indicadores, resultados e impactos esperados. Por último, a regulamentação de um Fundo Municipal de Cultura, que é o principal instrumento de financiamento de programas, projetos e ações culturais públicas. Ele existe para estimular o desenvolvimento econômico e para apoiar, estimular e promover a diversidade cultural do município. Há um entendimento comum de que o Conselho, o Plano e o Fundo formam a base do sistema de cultura. Eles são essenciais porque ajudam a criar um ambiente cultural mais independente e sustentável, reduzindo a necessidade de políticas públicas baseadas apenas na distribuição direta de recursos, como as políticas de transferência de renda. No entanto, nos últimos anos, a Prefeitura ainda não fez o suficiente para fortalecer esses instrumentos, o que acaba enfraquecendo justamente a participação popular nas decisões de governo. Mesmo com a existência de espaços de participação como o Conselho, a gestão pública, na maioria das vezes, continua agindo de acordo com os interesses de pequenos grupos com grande influência sobre o poder público, em vez de atender às necessidades da comunidade como um todo. Isso cria uma situação artificial e desigual, em que alguns se beneficiam mais que outros. Abre espaço para a propagação de interpretações erradas ou falsas sobre o papel do Estado na promoção da cultura, especialmente em relação ao financiamento de atividades culturais. Olha esse exemplo. Eu nunca usei dinheiro público para fazer um filme. Eu sempre fui a preocupação do Estado, do município, com a saúde, com a educação e não com isso. Isso nós artistas vamos atrás e realizamos, né? O Estado e o município têm que se preocupar com muita coisa. É muito duro uma pessoa precisar de um remédio e não ter condições, né? A arte nós vamos atrás e nós fazemos. Entendeu? Quem diz que não consegue fazer é porque é vagabundo. Quem disse isso foi o cineasta, documentarista e ator Dimas Oliveira Júnior, um veterano do setor cultural. Foi durante o evento que inaugurou o Movimento Conservador de Taubaté, lá na Câmara Municipal. Esse vídeo está disponível no canal do pastor Guilherme Rocha no YouTube. No ano seguinte, Dimas se tornaria membro e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté, e no outro, o secretário de Cultura do município. O que o Dimas não contou para os conservadores é que ele havia usado dinheiro público para fazer um filme. Super-herói do sexo. E essas são cenas da obra dele bem antes daquele discurso. Tratar artista como vagabundo, como Dimas fez publicamente, é coisa antiga, mas ganhou tração jamais vista de 2018 para cá. As regras definidas no sistema de cultura podem representar um caminho para a diminuição de distorções como essa e a solução para outros tantos problemas. Essa desarticulação que a Cláudia, que a Mara comentou aqui também, ela não é uma característica só dessa cidade. Mas eu confesso, eu adoro essa cidade, eu moro aqui há anos e eu já trabalhei com cultura em vários lugares do planeta. E é isso que me fascina. Eu nunca encontrei um lugar tão específico como Taubaté em relação à cultura, com características tão próprias do trabalhar essa cultura e uma certa, não sei se é dificuldade, eu não sei, mas de um trabalho conjunto, de um trabalho articulado entre a própria população na defesa desses interesses. Esse é o Cláudio Marx. E essa fala aconteceu durante uma das edições do Prosa no Museu, em 2014, enquanto ele era secretário de Cultura.
Os nossos artistas não se entendem. Os nossos artistas não se entendem com o poder público. Os nossos gestores também não se entendem com os artistas. O que nós precisamos fazer? E esse é o Alexandre Villa, um artista de destaque em Taubaté. Essa fala foi em uma audiência pública municipal também em 2014. E essa desarticulação é tão óbvia que foi parar num estudo acadêmico que concluiu que na cidade é nítido que existe uma desarticulação dos agentes culturais e que tal situação é agravada pelo descaso com a cultura por parte da gestão municipal. Em um cenário como este, existe um sério risco de que interesses particulares determinem aspectos importantes da dinâmica cultural local. Há mais de uma década, o diagnóstico da desarticulação já era o mais fácil de ser feito. Apesar disso, tinha gente se mexendo para mudar essa realidade. E para a gente se entender melhor daqui em diante, eu preciso contar uma rápida história. O Sistema Municipal de Cultura começou a ser discutido em 2009, durante a primeira Conferência Municipal de Cultura. Não houve nenhum resultado, mas mesmo assim o evento foi considerado um avanço. Foi em 2012, durante a segunda Conferência Municipal de Cultura, que Taubaté confirmou o interesse na adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Dali em diante, o município precisaria cumprir uma série de requisitos que só se confirmaram em 2013. O principal deles era o de implementar os mecanismos que permitiriam a viabilização do CPF da cultura, tarefa cumprida principalmente pela sociedade civil, que de forma inédita se organizou para estudar, criar e articular o Sistema Municipal de Cultura. Reunidos no que se denominou Coletivo Cultural Independente, o grupo articulou dezenas de reuniões públicas para a construção da minuta da Lei do Sistema Municipal de Cultura, que foi apresentada, discutida, votada e aprovada durante a terceira Conferência Municipal de Cultura em 2013. Depois disso, uma comissão se incumbiu de entregar a proposta ao prefeito. Ele recebeu o projeto em mãos e se comprometeu a dar seguimento aos ritos do executivo. Agora a gente tramita o anteprojeto aqui dentro da Prefeitura, na Secretaria de Negócios Jurídicos, no Departamento Técnico Legislativo, o quanto antes, e vamos, se for o caso, discutir com a mesma comissão algumas sugestões ao projeto de lei, apresentar, se for o caso, evidentemente, as sugestões que a Prefeitura entende pertinentes, discutimos, enviamos esse anteprojeto já como um projeto de lei definitivo para a Câmara e aí sim para a fase de audiências públicas e discussões para que a gente possa ter o nosso tema municipal de cultura definitivamente aprovado. Legal, mas... Essa lei foi entregue em abril do ano passado. Como é que está o projeto do Sistema Municipal de Cultura? Que esse projeto vai ser encaminhado o mais breve possível para a Câmara. Sendo analisado pela Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Nós, a princípio, não conseguimos achar a documentação que vocês tinham, né? Eu acho que foi, não sei se foi a mesma comissão que entregou, no mesmo coletivo que entregou na época, né? Não estava aí presente na época para o prefeito. E depois, né, mais para frente, até fomos achar isso encartado, acho que no meio de um outro processo. Infelizmente, isso aconteceu. 3 anos perdidos. Um processo oficial de relevante interesse público foi esquecido, ou foi abandonado, ou foi ignorado. Depois de encontrado, a Prefeitura fez as alterações que achou necessárias e as encaminhou à Câmara Municipal. A sociedade mais uma vez interviu e apresentou propostas de emendas, as entregou aos vereadores que aceitaram, votaram e aprovaram. Extraordinário o trabalho de vocês, realmente é muito bacana, muito legal. Eu acho que tem aqui uma discussão grande para fazer com a Câmara. O que ficar definido eu não vou vetar, vai ser sancionado. Mas... tudo isso é reflexo desse jeito de ver as coisas, né, da política, né? Eu tenho a impressão que eles veem assim os artistas, a cultura, como um problema, né? São pessoas que criam problemas, então vamos criar problemas para eles também, né? Eu acho que é isso, é um atraso danado, né? Uma coisa arcaica. Eu perguntei ao Cláudio se uma década depois daquela fala sobre a desarticulação do setor da cultura, ele mantém a mesma impressão. Eu tenho a impressão que ela deve continuar, porque a gente não vê
um progresso muito grande assim, nessa questão da articulação, né, dos setores ligados à cultura, né? Ainda há um entendimento que quando você trabalhar em conjunto, você está concorrendo com o outro, é uma coisa que é um engano que precisa ser vencido, né? Porque essa ideia é uma ideia, vamos dizer assim, criada por aqueles que não querem que a coisa aconteça de fato, né? Que os artistas e fazedores de cultura, eles caminham sós, né? Por isso até você acaba tendo vamos dizer assim, uma migração desses artistas para os grandes centros, onde essa situação é um pouco diferente, né? Bato palmas para a Escola de Artes Ferro Camargo. Mas o que se proporciona ao jovem que sai da Ferro Camargo? Nada. Então ele vai procurar emprego aonde? Ele vai ter que esquecer o sonho vai ser sepultado e ele vai ter que procurar emprego no shopping, num comércio, vai trabalhar com a família em algum lugar. Olha só, além de nós, povo da cultura, não se entender, também não foram criadas estruturas que garantam a nossa permanência no trabalho. São 2 ex-secretários, cada um ao seu modo, afirmando a mesma coisa. E é difícil discordar. É um trabalho de formiguinha, né? Você precisa ter, principalmente quando o setor público não tem uma compreensão exata da importância dessa articulação, quer seja pelo lado social e econômico, e mesmo psicológico, né? Porque a arte atua em todas essas áreas, né? Ela ajuda em todos os setores, né? Da saúde, do estado mental das pessoas, do trabalho, da renda, da qualificação, do prazer, então da felicidade, né? Ouvindo isso, eu percebo que a desarticulação é um problema que não tem origem necessariamente nas estruturas de poder, mas é vitaminada por elas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar ao público cultura. Porque daí são eles que estarão aqui cobrando e não mais artistas se degladiando. Que é interessante para o poder público que isso aconteça, porque daí a coisa continua na mesma. A gestão cultural de muitos municípios brasileiros ainda está à mercê das mudanças ocorridas de 4 em 4 anos. A cada governo, um novo posicionamento. A falta de acompanhamento de processos iniciados e uma gestão que não envolve a sociedade civil em suas ações refletem uma política pública cultural fragilizada e inconsistente. Desde que me lembro, o que vigora na administração pública é um caráter excessivamente personalista. Não é segredo que a distribuição de cargos ou financiamento de iniciativas eleitoreiras são a moeda usada na formação de uma base de apoio para o gestor. E a política cultural não escapa disso. Ainda que tenhamos o SMC, persiste uma forma de administração que privilegia interesses privados. As decisões de quais políticas públicas receberão mais ou menos atenção da gestão são feitas ao gosto de quem tem algum poder. O resultado disso é o surgimento de muitas iniciativas sem continuidade e o abandono proposital de políticas públicas estruturantes. Metaforicamente falando, eu vejo a secretaria baseada numa história. Que história seria? Eu vejo uma locomotiva com grandes necessidades de restauro e que está dentro de um trilho de um trem muito acelerado. Só que esta locomotiva, ela precisa de restauro, tanto no teu corpo quanto no teu trilho. O teu trilho, eu digo que são os nossos funcionários, que ainda que sejam extraordinários, mas que outros estão muito viciados. Ao longo dessa história, talvez por falta de líder, não sei, líder de fato dentro de uma gestão cultural, se criou um vício e que precisa ser restaurado esse vício. E no corpo, precisa de restauro no sentido de estar tendo realmente que ser restaurado para ser implantado esse sistema. Como é que eu vou implantar um sistema, sendo que nós lá da própria secretaria estamos precisando de restauro? Esse é o Márcio Carneiro,
secretário de Cultura que assumiu o posto no final de 2016. Aqui ele participava, no começo de 2017, do Prosa no Museu. Se eu entendi direito, ele disse que a pasta estava sem liderança e por isso desorganizada e a ponto de descarrilar. Olha só o que disse o Dimas anos depois, quando ele era secretário de Cultura. Eu tenho ido muito a São Paulo buscar emendas estaduais, emendas federais, para que a gente possa realmente fazer a cultura desenvolver nessa cidade, coisa que ela ficou adormecida, né, em berço esplêndido durante anos e anos e anos, né? Mas agora ela está ressuscitando. Então eu espero realmente que isso seja visto, né, com muito carinho por toda a equipe, né, por todos os vereadores. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, porque até me dá a impressão que a cultura passou a existir nessa cidade com a minha chegada, né? Porque antes a gente não tinha absolutamente nada, né? Além dessa demonstração de autoestima, Dimas diz algo importante, que quando ele se tornou secretário, sucedendo Márcio, não existiam diretrizes de ação. A administração não possui memória, não tem registro do que fez e fazia e continuava sem direção. Não havia nenhum instrumento de aferição de resultados, era, portanto, um trem descarrilado. Eu acho que nós falhamos na continuidade, né? Acho que na questão da continuidade de ações estruturantes. Eu vejo que quando eu entrei ainda muita coisa eu sabia de memória, mas não tinha documentação, né? Então acho que essa continuidade é fundamental. Esse é o Fernando Pascoal, atual secretário de Cultura. Mas eu acho que hoje a gente tem essa visão de planejamento, né? Então pelo menos iniciar esse trabalho através dos instrumentos de gestão. Resta entender se há algo de efetivo sendo feito para pôr o trem de volta ao trilho. Eu acho que o principal instrumento é o próprio plano, né? O plano, e a gente tem também a questão da LOA, que vai ser construída agora, que é a Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte, que ali a gente já vai conseguir definir algumas prioridades que a gente entende. Plano e LOA. O secretário se referia ao Plano Municipal de Cultura e à Lei Orçamentária Anual como os elementos que definem as prioridades da área. No fim das contas, na administração pública, quase tudo se resume a cuidar do dinheiro. E o planejamento para isso acontece todo ano. Me deixa explicar. É esperado dos poderes constituídos que todas as suas realizações sejam feitas por meio de planejamento. E esse planejamento é definido por meio das leis orçamentárias. Primeiro, o Plano Plurianual de Atividades, o PPA, que é um plano de médio prazo e passa de um mandato de prefeito. O próximo PPA, por exemplo, será elaborado em 2025 e vai ser executado de 2026 até o final de 2029, no primeiro ano do governo seguinte. Ele agrega todas as ações que o governo pretende realizar ao longo de 4 anos. É a partir dele que entendemos se o plano de governo será executado e se haverá integração com os planos setoriais do município. E anualmente são apresentadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A primeira serve de guia para a elaboração da LOA, indica o caminho que os poderes precisam trilhar para a construção da lei orçamentária e precisa estar em conformidade com o PPA. A LOA, por sua vez, é a previsão definitiva do que se espera realizar no ano seguinte. Nela é definido o quanto a administração acha que vai arrecadar e quanto ela sabe que vai gastar. O desafio que a administração já tem em mãos é fazer com que o orçamento municipal para a cultura converse com os interesses do governo, com os interesses da sociedade e com o esperado Plano Municipal de Cultura. Algo que ainda não foi feito. Bom, lembrando que o plano de governo também é importante, né? Só que muitas vezes ele não é relacionado ou associado com metas institucionais. E isso eu procuro fazer bastante com o plano de governo atual. Eu vi que no plano de governo atual ele traz questões que são pertinentes, que já são realizadas pela Secretaria, então eu acho que falta essa associação, né? Essa vinculação do plano de governo com o plano de cultura, com o orçamento, falta essas diretrizes bem alinhadas, né? E fora isso, nós tínhamos também um problema muito sério de uma pressão de alguns vereadores da Câmara Municipal com relação a verbas estratosféricas para eventos religiosos. Eu não podia gastar 80 mil numa festa do Alto São Pedro
e eu deixar o meu artista ganhando R$357 para fazer um show, para fazer uma apresentação. Pelo que se percebe, além da desvinculação entre o plano de governo, plano de cultura e orçamento, há também a ingerência de outro poder na definição de prioridades orçamentárias da pasta da cultura. A Câmara Municipal, por meio das chamadas emendas individuais, acaba sendo decisiva no comportamento da gestão da cultura, influenciando nas suas prioridades. Nada contra o dia do fisioterapeuta, tá certo? Mas entrar no calendário do município, putz, isso atravanca. E lá atrás nós pedimos para levantar isso. 2013 eu já me sentia desconfortável com tudo isso. Só que a gente levanta e eu não consegui ter andamento nisso. Esse é José Saldi Júnior, prefeito de Taubaté. E quem sabe aí no sistema, quem sabe no plano, a gente consiga delimitar isso, de dizer assim, tem que ser mudado isso, pelas audiências públicas, a gente trazer os vereadores para esse contexto de fazer a alteração, tô junto. O calendário oficial de eventos é um dispositivo previsto na lei orgânica do município e é regulamentado por lei própria. Além de listar quase tantas datas comemorativas quanto dias do ano, ela define o critério para sua escolha. O evento deverá só seguir o critério de que o mesmo já tenha sido realizado no mínimo por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. Essas regras já foram mais restritivas, mas desde 2022 é assim. Talvez para facilitar a destinação das emendas individuais. Em 2025, o valor que cada um dos 19 vereadores poderá ter direito de indicar será de cerca de R$1.300.000. E os vereadores devem indicar a metade desse recurso para as ações da área da saúde. Por ser uma emenda obrigatória, o gestor público que não usar o recurso pode incorrer em um ato chamado de improbidade administrativa. É um modelo legítimo, bem intencionado, mas ao menos para o fomento da cultura é pouco eficiente. Olha o que disse o Márcio Carneiro sobre isso. Uma das coisas que nos aliviou e que esse ano vai nos aliviar muito em realmente fazer turismo e cultura são as emendas que os vereadores nos direcionaram, mas que num futuro próximo não pode ser assim. Então eu acho que num outro momento a gente precisa conversar, né, para que a gente estruture melhor a questão do calendário oficial, porque isso vai desafogar a nossa pasta e a gente vai conseguir fazer de fato a questão da cultura e do turismo. Bom, vale destacar que o calendário oficial nos coloca, né, várias datas e atividades, nem sempre que atendam o interesse público de modo geral, né, às vezes bem segmentado, mas é uma prerrogativa que o legislativo tem, então o legislador ele traz essa demanda e é sancionado e acaba incluindo no calendário oficial. Mas eles precisam entender que a questão que a cultura não é assistencialismo. Não é. Então hoje eu vejo muito o fato de acontecer de ter assim demandas imensas, de eu chegar com papel lá, gente, e ter 4, 5 demandas de vereadores para poder atender festas que até que se fossem populares estava bom, porque a festa popular aí sim cai dentro do ciclo cultural, mas a gente vê que atende situações muito mais ligadas à Secretaria de Inclusão Social do que à cultura. Mas a gente tem que construir isso, tá certo? É do diálogo, não é? A gente não pode deixar de ter o diálogo. Não é uma ação que pode ser, ao nosso ver, errada, mas a gente tem que seguir os trâmites daquilo que nós temos como sistema político dentro de uma cidade. Hoje nós temos um parlamento e o parlamento define aquilo que tem que ser feito. E a gente tem que seguir em cima daquilo que é definido. Então, isso tem que ser realmente dado ter uma visão um pouco melhor e quem sabe sair pelo conselho tudo isso, né, gente? A gestão das emendas realmente exige muito esforço da secretaria. Mas isso não é a causa das ausências da administração da prefeitura e menos ainda responsável pela falta de recursos. Historicamente, a prefeitura investe muito pouco em fomento. Ela ainda não assumiu o papel de indutora de desenvolvimento.
Apesar dos esforços individuais, ela tem dificuldades para sanar problemas porque não tem tempo nem corpo para enfrentá-los. Mas toda política pública se legitima a partir do enfrentamento de um dado problema social, algo que é considerado indesejável e que desperta uma ação em contrapartida. Ora, se existem problemas identificáveis, que sejam enfrentados. A desarticulação quase absoluta, como diagnosticada nos últimos anos, é alimento de más práticas como a falta de planejamento, ações interrompidas, a ilegalidade, a imoralidade, o desperdício e a ineficiência. A solução ainda reside na resistência e no enfrentamento. É preciso que se compreenda que o conflito e o dissenso são elementos fundamentais da política participativa. Uma das principais, se não a principal forma de participação do SMC e, portanto, de enfrentamento dos problemas, é a Conferência Municipal de Cultura. É uma espécie de assembleia. É nela que se definem as prioridades que devem embasar o que será planejado pela gestão, como o Plano Municipal de Cultura e o Sistema de Financiamento à Cultura. Na conferência, a relação entre participantes é horizontal. Todos têm as mesmas condições de apresentar propostas, tomar decisões e votar. E segundo a lei, ela tem que acontecer de forma ordinária a cada 2 anos. Mas desde a aprovação do sistema, só foi realizada uma em 2023. Nela foram discutidos 5 eixos temáticos e cada um deles gerou um grupo de propostas que são compromissos firmados entre a sociedade e o poder público. Uma delas foi a seguinte: a elaboração do Plano Municipal de Cultura em 1 ano a partir de 7 de outubro de 2023. Eu fui perguntar ao prefeito se poderíamos nutrir alguma esperança de que esse plano seria elaborado no prazo. Tem que sair até o final do ano tudo, porque a gente tem uma obrigação de estar entregando isso. Eu espero que o Fernando, como secretário, né, e vocês como conselheiros, apertem isso para andar. Eu não consigo ver se isso está andando ou não está andando. Complemento a resposta dele, depende do Fernando, depende do conselho, depende de vários agentes envolvidos, né? Depende de toda a secretaria, mas eu acredito que o cenário é positivo. Apesar desse otimismo, a prefeitura demorou para agir. A contratação da empresa que será responsável pela sistematização dos dados só ocorreu no final de julho, e as primeiras etapas só tiveram início em meados de agosto de 2024. E está sendo pago por meio de 2 emendas parlamentares, que somam R$80 mil. Nós temos os prazos, mais ou menos 1 mês para cada etapa. Então, em agosto já começa essas reuniões territoriais, né? E em setembro já setoriais, e assim por diante. Mas a confusão quem faz é você. Corrupção no serviço público. A conta para você pagar. Criar problemas para você. Quebrar o sistema. Meu Deus! 2024 foi ano eleitoral. E por causa das restrições do período, a prefeitura não fez as divulgações necessárias para estimular a participação popular nas etapas de diagnóstico do plano, o que resultou em reuniões quase vazias. A prefeitura demorou, e demorou demais para dar os passos importantes para a concretização do plano. Se há mesmo interesse em que ele fique pronto em 2024, a qualidade está posta em risco. E o plano, e o sistema, ele tem que estar já no papel para servir de balizador para o secretário. Porque daí não importa, o secretário, você consegue cobrar do secretário? Espera um pouquinho, meu querido, o que você não fez? Aonde que está que você não fez? Né? Por que você não está cumprindo isso? Porque você tem um balizador. Um outro compromisso firmado na conferência é a meta de ampliação dos recursos da área da cultura para que atinja no mínimo 2% do orçamento total da prefeitura. No orçamento da cultura, de tudo que está previsto, a maior parte é para garantir o funcionamento da estrutura administrativa, como o pagamento de salários e benefícios, os custos operacionais como papelaria, energia elétrica, água e combustível, por exemplo. Eu vou usar como base os valores de 2024. Né? Nós temos um orçamento aproximado de 13 milhões. É claro que isso pode ter pequenas variações, porque a gente pode receber recurso federal. De repente, o recurso federal está alocado em outra pasta, pode vir para a cultura, que é o ato discricionário do executivo. Né? Então, vou dizer que é o valor que a gente começa o ano. E ao longo do ano, a gente pode ter essas variações, assim como diminuição também, dependendo da situação.
Então, de 13 milhões, você já tem 8 milhões 680 já comprometido com despesas obrigatórias, vamos dizer assim, que é a manutenção da máquina. Depois, para esse ano, nós tivemos um investimento aí sim em despesas de capital, né? Orçado 800 mil de capital, foi colocado na Santa Leite para a gente conseguir entregar. Depois, nós temos a promoção de eventos culturais, aproximadamente 1 milhão e 300 para custear todo o calendário oficial, todos os eventos que são feitos. E tem também a questão dos bolsistas, que são os corpos artísticos permanentes da Secretaria. Então a gente tem um montante de 1.224.000. Eu fui conferir esses números. A cifra é de exatos R$ 14.528.373,50, o que representa 0,73% do orçamento total previsto pela Prefeitura no ano de 2024. A diferença entre o valor descrito na lei e o declarado pelo secretário está aqui, na tabela de demonstrativo de despesas segundo as categorias econômicas. Fica claro que apenas em despesas correntes, aquelas que ele disse que são obrigatórias, o município espera usar R$ 12.920.000. E a chamada despesa de capital, que pode ser traduzida como investimento, pois prevê alguma construção, restauro ou reforma de algum espaço público, será de R$ 1.607.000. Todo ano me deparo com esses números e sempre me questiono sobre a realidade que eles representam. Se, como disse o secretário, esses números podem variar ao longo do ano, como é que se garante a prestação dos serviços quando a variação for negativa? Veja, eu vou usar como referência o orçamento de 2023, que já foi executado, pago e os serviços entregues, eu acho. Naquele ano, a expectativa de custos na secretaria era de 0,79% do orçamento total, pouco mais de 15 milhões e meio de reais. Mas terminou o ano executando menos de 11 milhões. Deixou de usar aproximadamente 1/3 do que prometeu. Isso não é culpa da secretaria, mas diz muito sobre a forma com que o orçamento público é tratado. Historicamente, as administrações fazem uma previsão de arrecadação bastante acima daquilo que de fato ocorre. Na LOA de 2023, a Prefeitura afirmou que a arrecadação seria de 1 bilhão e 708 milhões de reais, mas arrecadou 280 milhões de reais a menos. A expectativa de despesa era a mesma da receita, mas no final das contas usou apenas 1 bilhão 275 milhões de reais. Ou seja, não usou nem o total arrecadado. Isso impactou diretamente nas políticas públicas, sobretudo naquelas que alguns políticos consideram não essenciais. A cultura entrou nesse grupo e teve cortes proporcionais significativos. Se os números de 2023 representam a realidade contínua da secretaria, e eu afirmo que sim, fica evidente que essa é uma secretaria incapaz de realizar investimentos. É você ter uma família com 5 filhos, um exemplo, e você ganhar um salário mínimo. Fica-se inviável de você proporcionar uma boa alimentação para todos. A comparação entre orçamento doméstico e público provavelmente não é o melhor exemplo, mas serve para fins didáticos. E o que era uma impressão para a maioria de nós, que não faz parte da administração, é na verdade uma grande realidade. Presta atenção. Existe sim uma inflação muito grande, mas muito grande, de cargos comissionados. Esses cargos comissionados, que eu não vejo até que ponto sejam úteis para a secretaria, porque nós poderíamos sim ter utilizado pessoas técnicas, inclusive os próprios estatutários, que nós temos um excelente nível de profissionais extremamente mal aproveitados, ou seja, eles estão insatisfeitos, jogados, esse é o termo, jogados em outra secretaria, porque eles não aguentam, porque eles ficam aqui encostados, sem poder mostrar aquilo que eles podem fazer. Aí tem essa inflação de cargos, como vocês todos vêm acompanhando, né, pelas redes sociais, o valor que isso onerou o nosso orçamento e principalmente da cultura, porque muitos cargos estão dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E manter essa inflação resulta na redução de oferta de serviços. A empresa pública, ela tem que ter mais serviços, mais qualidade.
Esse é o lucro que ela tem que ter. Se considerarmos que o custo da máquina é muito elevado em comparação ao recurso destinado, fica claro que não há espaço para ampliação de serviços e que a pasta terá dificuldade até mesmo em manter aquilo que já faz. E o cumprimento das metas que serão definidas no plano de cultura depende da ampliação de recursos. Planejamento e orçamento são gêmeos univitelinos. Superar suas ausências significa garantir a eficiência dos serviços prestados. É óbvio que não vai haver uma injeção imediata de recursos na pasta, mas o SMC é muito objetivo na busca pela garantia ao acesso à cultura. E tem pelo menos duas barreiras diante do pleno funcionamento da lei. A primeira é o profundo desprezo que as sucessivas administrações têm demonstrado pelo sistema. A gente já falou bastante sobre isso aqui. A outra barreira é a redação de alguns artigos da lei e a falta de regulamentação dos instrumentos do sistema. A Prefeitura incluiu termos que causam interpretações dúbias. São condicionantes desnecessários e perigosos que não constavam na minuta elaborada pela sociedade civil. E é urgente que isso seja atualizado. Outra meta estabelecida na conferência de 2023 era a promoção da regulamentação dos instrumentos do sistema, principalmente o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, o SMIC, que faz um retrato da realidade do segmento na cidade. E o Programa de Formação na Área da Cultura, o PRONFAC, que é uma ação de qualificação contínua dos gestores e fazedores da cultura. E até mesmo o próprio Fundo Municipal de Cultura. E aqui eu preciso fazer um destaque. O fundo é a principal fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura. Ele é administrado pela Secretaria de Cultura e fiscalizado pelo Conselho e a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, um instrumento que ainda não foi nem regulamentado, mas que terá atribuição fundamental para garantir a lisura sobre o que é feito com o dinheiro público. Mesmo assim, os recursos do fundo são manipulados à vontade dentro dos critérios das mais recentes leis de incentivo, no caso, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Desde 2019, o Conselho de Cultura apresenta sugestões para mudança na lei do SMC. Entre elas, algumas que versam sobre o fundo. Todas elas foram encaminhadas à Prefeitura, mas até agora nenhuma prosperou. Aliás, eu recebi uma imagem de 2 desses processos. Tá surpreso? E sabe uma coisa que não surpreende ninguém? É que quando a demanda é da prefeitura, o conselho acata imediatamente. O conselho tem seus limites, o conselho municipal, e é o que eu digo, sempre ele é colocado em xeque. Como eu presenciei, tem que ser colocado fulano nós manobramos. Entendeu? Entendi. E isso pode explicar uma outra situação. Em 2020, a Prefeitura apresentou uma proposta de alteração da lei do sistema ao Conselho, quando era presidido pelo Dimas. Com uma agilidade rara de se ver, os membros da mesa diretora participaram de reuniões com a Prefeitura e articularam com outros membros para viabilizar a proposta. Tratava-se de uma série de mudanças no fundo sob a alegada emergência para o recebimento dos recursos da Lei Aldir Blanc. De acordo com a Prefeitura e a mesa diretora, Taubaté ainda não tinha um fundo de cultura e nem um regulamento para ele, o que era verdade. Uma das mudanças tem efeito que merecia discussão aprofundada. Desde então, projetos com fins lucrativos passaram a ser proibidos de serem subsidiados com recursos do fundo. Qualquer argumento para ampliar a discussão foi atropelado tanto pela Prefeitura quanto pela mesa diretora do Conselho em uma reunião extraordinária online e que contou com um dos maiores quóruns de todos os tempos. A mesa fez tudo o que a Prefeitura quis e com pouca resistência. Lembra que para o sistema a cultura se fundamenta em 3 dimensões? Uma simbólica, uma cidadã e uma econômica? Então, essa mudança atrapalha já a atravancada dimensão econômica. Isso mesmo, o principal meio de financiamento das ações de fomento não pode, ainda em 2024, promover o pleno desenvolvimento da dimensão econômica da cultura local porque a Prefeitura e o Conselho assim quiseram.
E a forma como tudo foi realizado afronta diretamente a dimensão cidadã. Por causa dessa manobra, você que quer desenvolver algum projeto que pretende ser sustentável, não poderá acessar os recursos do Fundo Municipal de Cultura de Taubaté para impulsionar sua produção e o seu negócio. E detalhe, até agora o fundo não está regulamentado. Eu perguntei para o Dimas o que ele acha hoje sobre o financiamento de projetos com fins lucrativos. Eu acho que demorou, tem que ter, porque o artista ele tem o direito. Eu vejo assim, Ângelo, você fez um projeto, você fez, vamos supor, um filme. Esse filme você tem que cumprir, a tua contrapartida qual é? É você entregar uma cópia do filme para o Mistal, um exemplo. E você tem que fazer uma oficina ou 2 oficinas, aquilo que foi acordado entre as partes, né? Você tem que fazer isso. Você cumpriu tua parte? Cumprir. Legal. Agora você está livre para você licenciar o seu trabalho. A pessoa pode pedir para você até 12 meses após a execução do projeto que fique à disposição. Após 12 meses você faz com o seu produto o que você quiser. Aí você vai licenciar, você vai ganhar dinheiro em cima daquilo. A pessoa tem que entender, o artista não é um recebedor de esmola. Ele faz da arte dele o sustento, a fonte de renda dele. Então ele precisa ter como fazer com que esse produto dele possa ter uma rentabilidade. O entreguismo, a subserviência, a fragilidade das políticas públicas e uma sociedade sem voz continuarão possíveis enquanto a desarticulação, aquela mesma diagnosticada por qualquer agente cultural local, for a realidade do fazedor de cultura. Enquanto isso, continuamos terra fértil para más práticas e a criação de figuras de autoridades centralizadoras, que atuam por interesse próprio. Curiosamente, o prefeito falou, em tom de autocrítica, algo que, a meu ver, é uma confirmação dessa realidade. Mas é difícil a gente chegar e já acertar na primeira. A gente, infelizmente, vai indo, vai tampando, vai vendo, as coisas não vão funcionando, você vai dando chance, vai chamando e vai falando tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e às vezes a pessoa não faz mais aquilo que ele quer fazer ao invés de escutar os pares, né? Escutar a comunidade, escutar o conselho e aí definir por aquilo que tem que ser feito. E aqui vai um bom conselho. Então, se a cultura de Taubaté não tiver os membros que participam de um conselho municipal, eles não tiverem uma visão extremamente profissional do que é um conselho municipal de cultura, do que acontece dentro da cidade, nós não teremos mudança. Parece que aquela pergunta que me persegue pode ter muitas respostas. Nenhuma delas me convence mais do que a percepção de que o fator determinante é o tal do quem manda sou eu. Se me permite ser panfletário, o sistema municipal de cultura não tem sido eficiente em promover os direitos culturais porque o governo não governa para a sociedade. Nós precisamos ocupar os nossos espaços, os oficiais e os extraoficiais. Fazer cultura é fazer política. Uma hora dessas, os poderes terão que nos ouvir, mesmo que não queiram. Você já foi pra Taubaté? Você já foi pra Taubaté? Taubaté é o sonho de Taubaté, terra do sítio das figureiras, sem sair dessa cidade de Taubaté, de Redenção da Serra até Taubaté. Da Taubaté que é da linha pra baixo, da Dutra pra cima.